Então, para que a gente entenda sobre como deve funcionar a competência comportamental dentro da nossa empresa, a gente primeiro, tarefinha de casa, precisamos desenvolver o organograma do nosso negócio. Parece simples, mas é ele quem vai delimitar e determinar quais as competências eu preciso em cada cargo que acontece dentro da minha empresa. E é muito importante que a gente realmente desenhe o nosso organograma e defina as competências comportamentais dentro de cada hierarquia do nosso negócio. Se vocês observarem, eu trouxe aqui para vocês um modelo aonde a gente está encontrando aqui, ó. Nós temos uma CEO, que é a presidente do negócio, né, dono do negócio. Abaixo do CEO nós temos aqui os diretores. Logo abaixo nós temos a parte gerencial, depois a coordenação e por fim nós temos toda a parte operacional do negócio, né? Os atendentes, operadores, vendedores, então toda a parte operacional do negócio. E aí, o que a gente precisa observar com isso? Fiz lá o meu organograma está pronto, prontinho, do jeitinho que tá aqui. Aí a gente vai entender, afinal de contas, qual é a quantidade de competência que a gente coloca em cada cargo dentro do nosso organograma. Então, se a gente observar, nós vamos começar com o mínimo de 2 competências e nós vamos terminar com o máximo de 12 competências dentro do nosso negócio. Isso é primordial, a gente não pode encher de competências, achar, olha que bonito essas competências. Vamos encher de competências se a pessoa sequer sabe, a pessoa que está ocupando o cargo sequer sabe quais as competências exigidas dela. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser detalhado, isso precisa ser comunicado, porque não adianta nada você fazer um trabalho de competências dentro do seu negócio e ficar trancado na sua gaveta. Foi perda de tempo. E se você contratou alguém para fazer essa definição de competências, foi perda de dinheiro também. Se a sua empresa ela é pequena, média, você mesmo vai conseguir determinar essas competências. Então, primeiro eu quero que você entenda a quantidade e depois a questão qualitativa. Sobre quantidade, a gente começa com o mínimo de 2 competências e o máximo de 4 competências no operacional. Então, na nossa linha operacional, trabalhamos com 2 a 4 competências. Então, todo mundo do operacional precisa ter aquelas competências. Então, você vai definir quais são as competências que o seu operacional precisa. Essas competências não podem ser negociadas, né? Se for no âmbito operacional, todos precisam ter aquela competência. Então, por isso que você precisa chegar nesse denominador comum de todos ali no seu base operacional ter aquelas competências. Lembrando que você pode ter um mínimo de 2 e um máximo de 4. Então, você pode ter 2, 3 ou 4 competências nesse operacional. Se você não está acostumado a trabalhar com competências, se isso para você é um tema totalmente novo, inovador, né, que você ainda não tinha ouvido falar, nem sabe, ou ouviu falar, mas não sabe como funciona, comece pelo básico. Se o básico é 2, comece com 2. Tá? A gente tem que fazer um arroz com feijão bem feito para a gente ir aprimorando tudo que a gente faz dentro do nosso negócio. Faça um arroz com feijão bem feito. Depois nós vamos para os cargos de coordenadores. Coordenadores, nós temos um mínimo de 4 competências e um máximo de 6. Como é que funciona? Então, eu estou aqui dentro da minha empresa num cargo operacional e eu já tenho 2 competências, que eu tenho elas em mim. Quando você me contratou, eu já tinha elas. Elas estão trabalhadas o tempo todo, eu já tenho ela. Para que eu chegue no cargo de coordenadora, eu preciso agregar mais 2 competências. Então, isso vai ser claro para mim. Quais são as competências que eu preciso ter para que eu seja coordenadora dentro da sua empresa? Isso precisa ser claro, isso precisa ser transmitido, tá? Ser transmitido o tempo todo. Para ser coordenadora é essa e essa competência. As 4 competências. Então, se eu já tenho 2, porque eu estou no cargo operacional, eu preciso de mais 2. Cheguei no cargo de coordenador e eu quero galgar o cargo de gerente. Eu preciso, então, ter mais 2 competências, porque ali eu já tenho 4 competências bem estabelecidas. Eu preciso galgar mais 2 competências e eu terei 6 competências com o cargo de gerente. E ali eu quero ser uma diretora dentro do negócio, então eu preciso saber
para o cargo de diretor, quais são as competências exigidas, e aí eu tenho todas aquelas minhas 6 competências e eu preciso agregar somente mais 2 competências para ser uma diretora dentro do negócio. Interessante que o CEO, que você precisa ter ali 10 competências mínimas, então você vai partir de você. Você pode começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu prefiro começar de mim, né? Eu sou a régua no meu negócio, então eu começo de mim e vou delimitando os outros pontos. Se eu sou a régua, eu tenho pelo menos 10 competências que são essenciais para que eu seja CEO do meu negócio, e dali eu vou determinando as demais competências, lembrando que a nossa base é 2, ok? E aí você precisa primeiro definir o seu organograma, entender que essas são as quantidades de competências, que não precisa colocar lá 5, 10, 15 competências, que isso não é trabalhado, e trabalhar também essas competências no sentido de que, olha, que nós fazemos avaliação de desempenho por competência. Primeiro a gente tem que entender sobre competência para depois fazer isso. Ah, Viviane, para que eu preciso disso para o curso de recrutamento e seleção? Você precisa disso porque depois que você recruta bem feito, e você já recruta bem feito sabendo o comportamento da pessoa, você precisa manter essa pessoa. Então a gente tem que avaliar e observar a competência, ok? Isso daqui também é over delivery, obviamente. Então vamos entender então qual, afinal de contas, quais são as competências que eu preciso observar. Então nós temos aqui uma planilha. Essa planilha, ela vai te direcionar sobre competências. Observem aqui comigo. Nós temos algumas competências, vamos primeiro observar a coluna A. Então, nós temos algumas competências estratégicas. Vocês concordam comigo que se eu for num cargo operacional, num cargo de coordenador, eu não preciso ter competências estratégicas? Competências estratégicas é para quem está ali, ó, gerente, acima do gerente. Gerente, diretor e, obviamente, o CEO, o presidente do negócio, precisa ter competências estratégicas. Laboral. Concorda comigo que o laboral, o meu operacional precisa ter? Então aqui, ó, são as competências de cunho laboral. De relacionamento, será que isso é importante para o meu operacional? Então, se é importante, eu já defino o quê? Eu já defino uma competência laboral e uma relacional para a minha base, para o meu operacional do meu negócio, certo? Então, por exemplo, vamos lá, um laboral, flexibilidade. Flexibilidade, aqui a gente, para definir a competência, eu preciso do nome da competência, eu preciso da descrição da competência, da explicação do que é a competência dos indicadores. Para que eu preciso dos indicadores? Para desenvolver a avaliação de indicadores. Então, entender o que eu preciso para dizer o seguinte, olha, isso e isso significa que eu tenho a competência de visão. Aqui na pontuação, você vai usar para você definir o quanto isso é importante dentro do seu negócio. Então, você vai passar competência por competência e você vai definir. De 0 a 10, você vai colocar a pontuação aqui. Depois, você vai ver o que você colocou 10, para definir o que realmente é importante para o seu negócio. Só que você pense, então, no cargo, né, no seu cargo. Afinal de contas, o que você já tem, o que realmente é importante para o seu negócio. Porque você vai ser a régua. É assim que eu faço aqui, né? Você vai ser a régua do seu negócio. Então, por exemplo, visão. Vou ler aqui com vocês a descrição. Identificar metas de longo prazo e promover a implementação de ideias diferentes ou alternativas. Pessoas com competência em visão geram soluções criativas e estratégicas que podem ser implementadas com sucesso. Aqui está todo o indicador de visão. Se vocês observarem, tanto a visão quanto a inovação, elas têm a mesma letra do lado aqui, na primeira coluna, elas têm a letra A. O que isso significa? Isso significa que se eu tenho uma competência de visão, eu não preciso ter a competência de inovação. E se eu tenho a competência de inovação, eu não preciso ter a competência de visão. No meu caso, eu prefiro a competência de inovação, porque, inclusive, isso está dentro dos nossos valores. Isso é importantíssimo dentro do nosso negócio. Eu considero realmente isso uma nota 10 de importância. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, o que é inovação? Olha só a descrição. Gerar soluções novas e criativas para os problemas em busca de melhor resultado, desempenho e produtividade mais elevado. O que é explicação? Pessoas competentes em inovação geram soluções, ideias novas e criativas. Elas questionam como as coisas foram feitas no passado e tentam desenvolver novos meios de abordar assuntos ou problemas. Gente, no passado, a única coisa que a gente fazia no nosso negócio era
sermos contratados como consultoria para fazer o processo seletivo. E agora, isso aqui é uma inovação. Esse próprio treinamento, onde a gente está ensinando o nosso trabalho para o nosso cliente final, para o empresário, é uma inovação. Então, olha o quanto isso é forte dentro do nosso negócio. Por isso que isso aqui é uma pontuação 10. Obviamente que eu vou colocar. Então, se eu já coloco aqui a inovação, eu já sei que eu não tenho a visão. Eu vou trabalhar inovação. Tá? Quais são os indicadores? Pensam de modo inovador e criativo. Então, eu penso de modo inovador e criativo? Sim, penso o tempo todo. Questionam como as coisas foram feitas no passado. O tempo todo eu estou observando. Gente, nosso relatório era assim, então vamos mudar? Recebi um feedback assim, vamos mudar? Tentam desenvolver novos meios de abordar temas e problemas de negócio. Isso aqui eu faço muito nas mentorias. O tempo todo surge muita coisa nova. Vêm problemas ou iniciativas táticas de uma ampla perspectiva, enfatizam soluções que sustentam objetivos estratégicos, geram novas ideias, soluções que podem ser implementadas com sucesso. Obviamente que isso aqui está na minha competência comportamental, porém, eu vou trazer essa inovação até que grau? Lembram que lá no operacional, em coordenador, eu não preciso ter um nível estratégico, né? Então, isso daqui, ele vai até no meu gerente. Ele vai parar no meu gerente, no estratégico. Vai para o diretor, vai para o meu gerente e para ali. Porque é uma competência estratégica, de nível estratégico. E aí você precisa observar, por exemplo, o laboral. O laboral tem muita questão de planejamento, organização, orientação para resultados, obtenção de resultados. Vocês estão vendo aqui, ó, orientação de resultados e obtenção de resultados, elas têm a mesma letra. Significa que a gente só vai ter uma das duas competências. Ok? Eu gosto muito de obtenção de resultados. Eu prefiro obtenção de resultados no meu negócio. Então, no laboral, no nível laboral, a gente trabalha com isso. Manter um nível elevado de comprometimento em conseguir pessoalmente alcançar as realizações. Pessoas que são competentes em obter resultados assumem a responsabilidade pessoal de alcançá-la, trabalham eficazmente com pouca direção, elas são confiáveis e responsáveis. Esse nível laboral aqui eu preciso em todos. Eu preciso desde os meus aprendizes, os meus estagiários, eu preciso ali no nível operacional. Por quê? Porque eu não consigo sentar lado a lado o dia inteiro com a pessoa, não consigo, eu preciso que a pessoa comece a caminhar sozinha e que me entregue resultados. Para ficar dentro do nosso negócio, eu preciso entregar resultados. Tá? Isso daqui é todos os níveis. Então, vocês estão entendendo a importância disso? Isso aqui é 10. Isso aqui entra numa das duas competências de nível operacional, porque daí a outra eu vou pro relacional. Ó, relacionamento. Gerenciando outros. Eu preciso, por exemplo, de gerenciando outros no nível operacional? Não, mas preciso disso pra mim, né? Então, isso aqui, a gente trabalha o gerenciando outros, mas comigo. E que mais tem? Motivando outros, inteligência organizacional, negociação, comunicação escrita. Se vocês observarem, gente, quando a gente tem esses asteriscos aqui, significa que são habilidades, são comportamentos, competências comportamentais muito subjetivas, que um teste comportamental ele não consegue de fato mensurar. Então, se a gente for trabalhar alguma competência subjetiva, a gente só trabalha uma única competência subjetiva, tá? Não vamos além disso aqui, ó. Tudo isso aqui com asterisco significa que é uma competência subjetiva. Então, olha só. As competências com asterisco são competências não mensuráveis por teste de competência. Não passar de 20% das competências. Então, eu vou te falar, tem apenas uma ali dentro do seu negócio. Você escolhe aí dentro dessas competências com asterisco o que é interessante para o seu negócio e tem apenas uma. Acho que facilita muito a vida. Tá? Então, assim, comunicação interpessoal aqui de relacionamento. Comunicação interpessoal é sim uma das competências do nosso negócio. Olha só, comunicação clara e eficaz com pessoas dentro e fora da organização. Isso aqui é uma competência que nós precisamos. Eu preciso de pessoas que se comuniquem o tempo todo. Nós ficamos o tempo todo conectados e nos comunicamos. Ouvem de forma clara e eficaz, desenvolvem empatia com o outro, elas são hábeis em articular claramente seus pensamentos e ideias. Se vocês observarem, dentro dos nossos valores está lá cooperação e união, né? União, cooperação. Então isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com os nossos valores. E vocês observam o quanto uma coisa está ligada à outra. Então, se eu fosse determinar aqui uma competência, né? O nível operacional da nossa competência seria comunicação interpessoal, que está ligada a relacionamento. E a outra seria obtenção de resultados, que está ligado à competência laboral, certo?
Então, isso daqui são duas, tá vendo que não é muito? São duas, mas essas duas aqui, trabalhadas, bem trabalhadas no nosso operacional, faz uma diferença danada no nosso negócio. Obviamente que isso daqui é com base no meu negócio e eu preciso que vocês entendam sobre o negócio de vocês e façam com base no negócio de vocês. Depois que você colocar 10 em tudo, você vai começar a observar, né, a questão dos nossos... A gente vai voltar mais uma vez lá para o nosso organograma e você vai determinar, né, no seu organograma quais são as competências de cunho operacional, competências para coordenadores, competências para gerente, competências de direção, e as suas competências precisam ser muito bem trabalhadas e você precisa já ter essas competências, no mínimo 10. Vamos trabalhar com o mínimo, porque depois que a gente faz o arroz com feijão, tudo fica melhor, mais claro e mais bonito. Tenha um ótimo trabalho dentro do seu negócio, definindo o seu organograma e as competências que você vai trabalhar a partir de agora.